Paraíso Reconquistado, de John Milton. Publicado pela primeira vez em 1671, Paraíso Reconquistado, do John Milton, é uma espécie de sequência do seu poema épico anterior, Paraíso Perdido. Só que aqui nós temos um poema épico menor, em extensão. Nós temos 4 cantos ou 4 livros, ao invés dos 12 cantos que a gente tem em Paraíso Perdido. E vamos ter menos ação, né? Enquanto em Paraíso Perdido a gente tem muita troca de ambiente, momentos de monólogo, momentos de diálogo, vários momentos em que o narrador fala bastante e bastante ação descrita ao longo do poema. Aqui a gente vai ter um tom mais reflexivo, vamos dizer assim. É um épico um pouco diferente, porque a estrutura de Paraíso Reconquistado é muito próxima do drama, do teatro. Porque o que você tem ao longo do poema é basicamente, ainda que tenha um pouco do narrador, mas ele não tem a mesma força que ele tem como narrador em Paraíso Perdido. O que a gente tem aqui basicamente é um longo diálogo, como se fossem 2 personagens no palco, Jesus e Satã. Porque o tema de Paraíso Reconquistado está calcado no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4 de Lucas, nos primeiros versículos desse capítulo, que é a tentação de Jesus no deserto e o seu tentador, que ali está. Como Paraíso Perdido, Paraíso Reconquistado também foi escrito em versos brancos, ou seja, sem rima. Alguns críticos que consideram o poema uma obra inferior a Paraíso Perdido. Mas eu acho que, como alguns textos de apoio nesse livro até observam, eu acho que é uma questão da gente procurar olhar Paraíso Reconquistado por aquilo que ele pretende fazer, que o Milton pretendeu fazer e coloca para nós, ao invés de ficarmos reparando naquilo que ele fez no outro poema. Porque aqui, como eu falei, você não tem um poema épico que poderia ser um romance. Você tem esse longo diálogo ao longo dos 4 cantos. Ou seja, você teria como que uma peça no palco, de dois personagens, 2 figuras se enfrentando, conversando uma com a outra. Uma diz e a outra responde. E o Milton não faz esse tipo de estrutura no Paraíso Perdido. Ele tem uma estrutura muito mais rica que, de repente, a gente poderia dizer que, numa outra época, Milton teria escrito Paraíso Perdido como se fosse um longo romance, como Guerra e Paz ou Crime e Castigo, por exemplo. Que já é do século XIX, né, do auge do romance. Mas aqui a gente está vendo um poeta do século XVII. Então ele escreve um poema épico, mas ele escreve um poema épico com esse tom mais reflexivo, com esse tom mais contemplativo, que lembra um drama. E aí a gente tem, nesse poema épico, mais um épico, menos dramático, e que além de lembrar o teatro, o Milton vai, ao longo desses 4 cantos, fazer uma espécie de recapitulação da história da salvação. Através de várias alusões, através de várias referências, o leitor da Bíblia vai reconhecer que é como se o Milton estivesse nessas alusões que ele faz e nessas referências, montando um grande quadro para que o leitor, no fim, perceba que o que ele está mostrando é um resumo. Está fazendo uma espécie de recapitulação de tudo que Deus fez ao longo da história. Essas alusões têm todas a ver com o Antigo Testamento, com episódios do Antigo Testamento, que o Milton não expõe, né, em longos versos, não conta todas essas histórias, ele não conta toda a história de Jó, ele não conta toda a história da libertação do povo hebreu dos egípcios, ele não conta toda a história de alguns dos profetas, ele não conta vários episódios que ele faz alusão aqui, né? Daniel e outras figuras, né? Moisés, ele não conta isso em detalhes, ele vai soltando aqui e ali, ao longo dos 4 cantos, essas informações e assim mostrando para o leitor. O leitor da Bíblia vai reconhecer que ele está fazendo como se fosse uma recapitulação, revendo tudo aquilo que Deus já fez pelo homem ao longo da história da humanidade, ao longo do Antigo Testamento. Isso ele não faz em Paraíso Perdido, porque Paraíso Perdido praticamente começa, né, a história
porque está calcado em cima do capítulo 3 de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. E aqui a gente tem como que uma entrada no Novo Testamento. Então ele vai fazer tipo uma revisão daquilo que já aconteceu antes, mas de uma forma sutil, através dessas alusões, dessas referências. Também aqui a gente vai ter um uso que alguns dos críticos, muitos deles, viram como um defeito na poesia do Milton, que é o uso que ele faz do verso inglês que ele escreve para compor o poema, muito influenciado pelo verso latino, né? Pela língua que é o latim. Porque o Milton chegou, inclusive, a escrever poesia em latim. Ele podia fazer isso porque ele conhecia bem o latim. E o inglês dele é fortemente influenciado pelo latim, e a forma como ele estrutura os versos em inglês lembram a gramática do latim, né? São influenciados pela forma da língua latina. E aí o que a gente percebe? Como o latim é uma língua extremamente sintética, ao contrário da nossa, por exemplo, do português, que é uma língua analítica, você tem poucas palavras que comprimem várias ideias. E aí, ao longo de Paraíso Reconquistado, o leitor vai se dar de vez em quando com aqueles versos que eles são tão sintéticos, mas tão bonitos, que a sua complexidade convida o leitor a parar, ler aquele verso e ficar meditando em cima dele, percebendo a riqueza de ideias, de significados, né, de possíveis leituras que ele traz. E assim enriquece o poema e enriquece a leitura daquele que está fazendo a leitura do poema. Por fim, seria bom a gente colocar que esse poema já foi comparado por alguns estudiosos, e isso é apontado até nos textos de apoio, como aquilo que se conhece na poesia épica de mais próximo ao diálogo filosófico. Só que a filosofia aqui é uma filosofia muito especial, né? Calcada, estruturada, alicerçada numa visão cristã, numa visão teocêntrica, né? Da história, do destino dos seres humanos, dos propósitos de Deus na história, do significado do homem. E assim, como disseram alguns, talvez a gente possa ver esse diálogo filosófico que temos em Paraíso Reconquistado como um diálogo teológico, em que o tentado responde ao seu tentador de uma forma como se fosse o primeiro teólogo da história, o teólogo por excelência, Jesus.